Questão 501, vem comigo, ó. O superávit primário do governo significa que? Então, quando a gente fala de superávit, que todo governante gosta de falar, o presidente gosta de falar, vamos cumprir a nossa meta de superávit, ele quer falar que ele arrecada mais do que gasta, tá? Então, o que é o superávit primário? O governo, assim como as empresas, como você, pessoa física, tem as receitas, ou seja, tudo que ele ganha, tudo que ele arrecada, por exemplo, os seus impostos, menos as despesas, tá? Despesas, os gastos do governo, por exemplo, o jatinho lá entra nesses gastos, ou até obras, infraestrutura também entra nesses gastos. Então, tem as despesas. Então, tudo que o governo arrecadou e tudo que o governo gastou. Se a receita for maior que a despesa, ele vai ter superávit. Se as despesas forem maior do que as receitas, ele vai ter déficit, tá? Então, despesas maior do que receitas é déficit. Déficit o quê? Primário. Por que déficit primário? Pelo seguinte, no déficit primário não se considera os juros, tá? Vou fazer um exemplo de pessoa física para você entender aqui. Você tem o seu salário lá, por exemplo, você recebe 10 mil reais e os seus gastos hoje são 8 mil reais. Você tem uma despesa fixa lá de 8 mil reais. Porém, você tem um empréstimo no banco e esse empréstimo gera juros. Quando a gente fala de superávit primário, nós estamos falando desse que você ganhou tirando os juros. Ou seja, se você ganha 10 e você gasta 8, 2 mil reais você utiliza para abater os juros. Então você tem um superávit primário legal, porém você tem um déficit nominal, que é a segunda parte, que é você tá recebendo menos do que você paga de juros mais as despesas, tá? Então isso aqui é muito importante esse conceito. O governo, superávit, por exemplo, superávit de 100 milhões e teve um déficit de 80 milhões, desculpa, superávit não, teve receita de 100 milhões e despesa de 80 milhões, ele teve um superávit de 20 milhões. Só que ele tem muitas dívidas que são, por exemplo, os títulos públicos federais que ele tem que pagar uma taxa, tem que pagar a rentabilidade disso. Então vamos supor que seja 30 milhões. Então ele arrecada 100, gasta 80. Superávit primário, ok. Só que tem 30 de juros. Logo ele vai ter um déficit nominal, tá bom? Então separar aqui que é importante. Agora a gente mata a questão, vamos lá. Os juros pagos pelo governo estão caindo. Como eu comentei, quando a gente fala de superávit e déficit primário, ou seja, primário é só receita, despesa, esquece os juros, não entra aí. Então não tem nem como saber como estão os juros. B, a arrecadação do governo é menor que suas despesas? Pelo contrário, o governo está arrecadando, para o superávit, ele tem que arrecadar mais do que as despesas, tá bom? Então, se a arrecadação do governo está menor que as despesas, é um déficit primário. Se o governo está gastando mais do que arrecada, esse também é um déficit primário, então está gastando mais do que arrecada. E a D, a arrecadação do governo central, municípios e empresas públicas é superior ao total de gasto. O governo está arrecadando mais do que gasta, logo vai ter um superávit primário, ok? E aí os juros ficam para depois um superávit nominal, mas o que importa aqui é superávit primário, então a resposta é D. A arrecadação do governo central, municípios e empresas públicas é superior ao total de gastos. Vamos em frente.